Muito boa tarde! Muito boa tarde! Nessa tarde de domingo, amigos se encontram para falar, para experimentar Deus. Não menos que isso. Como falar, vivenciar, experimentar Deus? Deus é amor. A nossa fraternidade, a nossa amizade, nada mais é, ou tudo mais é, do que uma honesta, livre, leve, bela experiência de amor. Seja bem-vindo à nossa experiência de amor, que é claro, longe está do amor meta, do amor modelo, do amor finalidade representado por Jesus Cristo. Mas, se um caminhante tem uma viagem muito longa, que ele sequer consegue visualizar o objetivo, o destino, não importa. Ficará 1 metro mais próximo quando eu avançar 1 metro. Ficará 1 passo mais próximo se eu avançar 1 passo. Sem pretensões de saltos, queremos hoje avançar 1 passo, talvez 1 pé. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha amiga, meu amigo, a um modesto avanço, ao avanço que nós conseguirmos alcançar. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo na tarde de hoje. O curso Encontros Essenciais com Jesus já teve grande parte da sua proposta realizada. A maior parte dele era relativo ao Sermão do Monte, que nós fizemos parte por parte, versículo a versículo, dentro da nossa capacidade, é claro, só pode ser, dentro da nossa competência, ainda que potencializada por amigos espirituais, assim como o entendimento de cada um também foi potencializado por amigos espirituais, mas fizemos o Sermão do Monte, o coração do Evangelho, segundo estudiosos, teólogos de diversas linhas. Ali está o coração. Depois disso, analisamos o mandamento maior, o amor. E agora, por fim, estamos ativando o Pai Nosso. Essa é a nossa proposta de hoje. A ativação do Pai Nosso. Palavras são códigos. Se estiverem desacompanhados, se estiverem isolados de ideias e de sentimentos, serão meras palavras inócuas, sem poder, neutras. Para as palavras do Pai Nosso, assim como para quaisquer outras palavras, serem ativadas, longe da nossa compreensão, essa ideia mágica da magia hollywoodiana, não a magia praticada nos círculos honestos, que mexem com as energias da natureza, do ser humano, do céu. Mas nos círculos mágicos espetaculares do show business,
As palavras têm poder, a palavra é mágica. Mesmo em certos círculos do cristianismo se fala Jesus, esse nome tem poder, como se a palavra tivesse poder, quando o próprio Jesus disse que a palavra mata, o Espírito é que vivifica. Precisamos espiritualizar as palavras para elas terem poder. E é isso que vimos fazendo. Já fizemos com o Pai Nosso, com um segundo estudo do que estais nos céus, e hoje vamos avançar para santificado. Não, já fizemos santificado seja o vosso nome, e hoje vamos avançar para venha a nós o vosso reino. Hoje, nosso objeto de estudo, venha a nós o vosso reino. Para estudar essa parte da oração dominical, da chave deixada por Jesus para nós interrompermos o quanto pior, para ativarmos o quanto melhor, o quanto melhor, quebrarmos essa tendência de que quando estamos pensando e sentindo mal, atraímos o mal à nossa volta, e quanto mais atraímos o mal à nossa volta, ainda mais mal pensamos e ainda mais mal sentimos, num círculo vicioso sem fim. Precisamos da oração ativa. Pensar sobre venha a nós o vosso reino, a palavra central é reino, que tem a ver com a ideia de poder. E aí trazemos a pergunta para a reflexão dos amigos: como está a questão do poder? Que partido, que ideologia, que grupos de poder têm dominado a Terra? Muito longe estamos aqui de querer falar das ideologias humanas que aparentemente mandam na Terra. Não são nem os partidos, nem as religiões, não são as instituições humanas que mandam efetivamente na Terra, mas uma ideologia das ideologias. Uma essência das instituições. E tomadas na essência, as instituições têm duas grandes ideologias, simbolizadas em duas palavras: não bem e mal, como a ficção humana, como a mente humana tantas vezes se fixa. A divisão das forças na Terra não se dá entre bem e mal, nem entre escuridão e luz. Porque essa dualidade, essa oposição que a mente humana alimenta há tanto tempo, ela não existe. Numa escola, a dualidade se dá entre ignorância e conhecimento. No hospital, a dualidade se dá entre doença e cura. E olhados em profundidade, ignorância e conhecimento, doença e cura, não são bem e mal. São apenas duas fases. Assim como a infância não é inimiga da adolescência, a infância não é o mal e a adolescência é o bem, nem o contrário. São apenas duas fases necessárias de passar. A ignorância é uma fase de desenvolvimento do espírito. Os espíritos revelaram a Kardec que todos os seres humanos foram criados simples e ignorantes. Deus nos criou ignorantes.
Deus não criaria o mal. Conhece uma árvore pelos seus frutos. Da árvore pura e perfeitamente boa de Deus não poderia vir o mal. Então por que surgimos ignorantes? Porque somos uma evolução dos animais. E animais não acumulam, não transmitem conhecimento. Eles apenas vivem. Então, evolução dos animais, só poderíamos ter nascido simples e ignorantes como os animais, porque a evolução não dá saltos. Ela é um contínuo. Então a ignorância não é o mal a ser combatido, a ser vencido, a ser destruído, mas uma fase a ser superada, a ser vivida e superada, como a infância. Só terá uma boa adolescência quem viver uma boa infância, quem viver intensamente, integralmente a sua infância. Nós precisamos viver integralmente a nossa ignorância e a nossa doença. Aceitar que somos doentes. Só o doente que se aceita doente abre-se para a cura, como é o caso clássico do alcoólico. Somente o alcoólico que aceita ser doente abre-se à cura. Somente o ignorante que aceita a sua ignorância abre-se à sabedoria, como percebeu tão maravilhosamente o fundador da filosofia, Sócrates, que tomou como base da sabedoria, base da filosofia, base do conhecimento, só sei que nada sei. Assim como Jesus tomou como base da evolução espiritual, bem-aventurados os humildes. Assim como Cáritas colocou na sua prece, que a simplicidade é o espelho onde vai se refletir a vontade de Deus, a imagem de Deus. Não, a ignorância e a simplicidade não são o mal, não são nada a ser vencidos. Ao contrário, precisamos viver bem a ignorância e a doença que nos caracteriza, e viver bem pela aceitação, pelo entendimento do que seja a ignorância e a doença, para nos curarmos, aprendermos e superarmos. Então, a dualidade, o que manda na Terra hoje, estamos discutindo a ideia do reino, do poder. Qual é o poder, qual é a ideologia que manda na Terra hoje? Aquela primitividade, aquela ignorância que caracteriza o ser humano mais primitivo, é uma pequena evolução do instinto. E o que é o instinto? O instinto é uma força que empurra a criatura para a sobrevivência, que olha, classifica, divide tudo o que acontece à sua volta, os seres, as situações, como ameaças à sua vida ou como suportes, estímulos à sua vida. O animal tudo classifica como ameaça ou estímulo à sua vida, atacando ou fugindo daquilo que for ameaça, aderindo e se incorporando a tudo que for estímulo e apoio à sua sobrevivência. É natural que nós, homens primitivos, tenhamos assumido o instinto e com a pequena, mas significativa adesão, com o pequeno, mas significativo aporte da reflexão que recebemos quando da passagem dos animais aos homens, transformamos o instinto em egoísmo, que, muito parecido com o instinto, ainda toma o eu como padrão de referência, de classificação em
perante todos, perante tudo que acontece. Para o egoísta, o ego é o centro, o ego é a referência da vida. Tudo aquilo que ameaçar o ego é inimigo, tudo aquilo que apoiar o ego é amigo. Temos vivido uma ditadura do egoísmo. Veja se não é o egoísmo e a sua filha direta, a violência, porque a violência é uma tentativa de impor um ego sobre o outro. Não é o egoísmo e a violência que tem mandado em todos os centros de poder da Terra? Vamos listar alguns aqui, certamente falharemos e cada um aqui poderá, nas suas reflexões, ver outros centros de poder. Mas, por exemplo, a mídia é um centro de poder? Sem dúvida. Ela não é dominada pelo egoísmo e pela violência? Analise cada um. A arte. A arte de massa, dos filmes blockbusters, das novelas, das músicas. A arte que prevalece no show business não é uma arte voltada ao egoísmo e à violência? Como não? Não é? E a política? Essa talvez a gente nem precise refletir. O sistema financeiro internacional não é um sistema baseado, lastreado no egoísmo e na violência? O crime organizado que manda no sistema político, no sistema econômico, esse não precisa nem ser comentado, se não é egoísta, se não é violento. Todas as grandes forças sociais, a religião, analisemos se a religião não é alicerçada no egoísmo e na violência. Por exemplo, em nome de Jesus, quanta violência já se fez? A perseguição aos médiuns, que veio para a história como caça às bruxas, as guerras contra os muçulmanos que vieram para a história, essas guerras como as cruzadas, a noite de São Bartolomeu. Quantas violências foram feitas em nome de Jesus? A guerra entre as religiões, as muitas disputas de mercado, de rádios, de televisões, não são egoísmo? Não são egos coletivos? Para onde quer que a gente olhe, certamente esses exemplos não esgotam as estruturas de poder que guerreiam entre si, mas para onde quer que a gente olhe, prevalece o egoísmo. E é interessante e é fundamental que nós percebamos que não se trata de um lado ou de outro. Que uma religião é tão egoísta e violenta quanto outras. Que a esquerda é tão violenta quanto a direita. Que certamente houve dirigentes e há dirigentes de esquerda que buscam o melhor para a população, assim como há dirigentes de direita que o fazem. E muita gente boa na Igreja Católica, muita gente boa na Umbanda e no Budismo. Luz e sombra em todos os lugares, egoísmo e avanços de amor em todas as religiões, ideologias, partidos, instituições. Não é? Então,
conscientes dessa obviedade que é: a terra tem sido comandada, a terra tem sido o reino do egoísmo. Contemplamos agora o convite que Jesus faz à humanidade quando nos ensina a falar, a pedir a Deus que venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, tão falado nos evangelhos, é um desafio ao entendimento. Desafio esse que, a nosso ver, é vencido com a chave que está na carta de João, que fala: Deus é amor. Então, o reino do amor, o império do amor, está sendo instalado. Nós estamos numa transição planetária, uma transição que parte desse mundo do egoísmo, da violência, que, como toda ação corresponde a uma reação. O mundo de provas e expiações é um mundo de dor, porque a reação de qualquer dor impingida é a dor recebida. Claro, um sistema de vinganças mútuas que nos algema, que nos aprisiona. É este o mundo que ainda prevalece na Terra, obviamente. Aí esse mundo para o qual nós vamos é o céu, é o paraíso? É o reino do amor? Ainda não. O reino do amor só é instalado numa coletividade nos mundos perfeitos, nos mundos habitados por anjos. E é óbvio que não passaremos do mundo do egoísmo e da violência diretamente para o mundo dos anjos e do amor. Qual é o marco? Qual é a referência para fazermos a transição individual que nos habilita à transição planetária, se não é ainda o amor perfeito de Jesus? Evidentemente inatingível no momento, no presente, no imediato, por qualquer um de nós. Jesus dá duas dicas ao falar: paz na terra aos homens de boa vontade. Primeira dica, que é apoiada por bem-aventurados os mansos, que são aqueles que fizeram a paz em si mesmos, porque eles herdarão a terra. Então, a mansidão, a paz, é evidentemente uma grande conquista. A nota mínima, o 5, perante o 10 do amor que Jesus viveu, a paz feita em nós mesmos, a autotransformação para a paz, é a nota 5 que nós precisamos alcançar. Pois Jesus também disse: paz na terra aos homens, aos seres de boa vontade. Não precisamos ter feito a paz perfeita de um Gandhi, a paz perfeita de um Francisco de Assis, a paz perfeita de um Buda ou de um Jesus. Precisamos ter boa vontade para essa paz. Sem disfarces, sem subterfúgios, sem adiamento, procrastinações, sem desculpas, sem fugas. Uma boa vontade clara, sincera para a paz. Para que venha a nós o reino de Deus, o reino do amor, necessitamos
ter boa vontade, abrir o nosso peito e nossa mente com boa vontade para a paz. Essa é a tarefa urgente, essa é a tarefa de agora. Localize o que lhe tira do sério, localize o que mexe, que ferida que é mexida e que torna você desequilibrado, agressivo, violento. O que lhe tira do sério, minha amiga, meu amigo? O que lhe impulsiona a violência verbal? O que lhe leva à violência de atitudes, de pensamentos, de sentimentos? A violência que nos achata, que nos apequena, é gerada pelo egoísmo, pela vontade de nos impormos uns aos outros. É por isso que a parte seguinte do Pai Nosso, depois de venha a nós o vosso reino, é que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. A resposta de como faremos a transição planetária, como nos regeneraremos e habilitaremos ao mundo de regeneração, como nos pacificaremos e nos abriremos ao mundo de paz, está na sequência, em aceitar que seja feita a vontade de Deus, em tirar o foco do seja feita a minha vontade, em nome do seja feita a vossa vontade. Precisamos ter foco, precisamos desejar, precisamos trabalhar, nos conhecer e nos transformar para que seja feito na terra, que a terra seja transformada no reino de Deus. E reino, sendo um pedaço de terra cujos habitantes obedecem a um rei, nós, para obedecer Deus, precisamos ouvir, estudar, ter em mente a todo momento o mandamento de amor e o caminho para alcançar esse mandamento de amor, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Fabuloso exercício de transição do egoísmo ao amor, da estreiteza para a amplitude, da superficialidade para a profundidade. Veja, meu amigo, minha amiga, se isso faz sentido para você. Essa é a transição à qual estamos sendo convidados. Do egoísmo ao amor, da superficialidade à profundidade, da estreiteza à amplitude. Expandamo-nos, aprofundemo-nos, amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Em tudo e por tudo, a todo momento somos convidados a esses redirecionamentos, a essa ressignificação, a essa reprogramação de vida. E agora também. Você vai aceitar essa reprogramação? Você vai aceitar esse redirecionamento? É a decisão mais urgente dos últimos milênios e dos próximos milênios. Se você decidir aceitar, tem que passar a viver, passar a experimentar todos os seus momentos sob essa ótica da transição da superfície para a profundidade, do egoísmo para o amor, da estreiteza para a amplitude. Expanda-se, colocando-se no lugar dos outros, fazendo aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. E essa expansão
se transformará em passos cotidianos que nos fará um dia alcançar a amplitude do amor. Porque teremos empatizado, teremos sido compassivos com todas as outras raças, com todas as outras opções sexuais, com todas as outras nacionalidades e culturas, com todos os outros egos, com todos os outros pontos de vista. E iluminando a vida com esses diversos pontos de vista é que alcançaremos a verdade. E a verdade nos libertará. Agora, como prestação de serviço, que é esse fazer ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse, tomamos essa luz que aqui foi produzida e transmitimos e transbordamos para toda a Terra. Que todos os seres, todos nós, que identificarmos dentro de nós, não nos outros, não nas outras raças, nacionalidades, nas outras religiões, em nós, a tremenda força do egoísmo, nos abramos, porque só os que aceitam terem em si o egoísmo, serem em alguns momentos, em algumas situações egoístas, podem se expandir a cura, podem se expandir o aprendizado, podem se expandir pelo amor, pelo serviço, pela empatia, pela compaixão. Que os amigos de toda a terra recebam essa convocação que Jesus, que todos os luminares nos fazem, à compaixão. Abramos nosso peito, tiremos nossos preconceitos, nossas limitações extremas, expandamo-nos em fraternidade, expandamo-nos em consciência para o amor. Graças a Deus, que essa expansão seja a tônica, seja o norte de todos os momentos, de todos os nossos dias. Graças a Deus. Muito bom. Fabuloso que a gente queira, de verdade, que venha para nós, humanidade, e para nós, indivíduo, e para nós, família, amigos, o reino de Deus. Vamos saudar então os amigos, Gugu Souza, Ana Afonso. A Gugu encarece a gratidão e encarece o bem para toda a humanidade. A Ana Afonso, muito boa tarde. Maria José, Andréa Santos, Rosângela Ramalho Mendes, Andréa Salvatore, Emir Cajazeira, Luciana Moraes Toledo. Meus amigos, agora a proposta, o que eu proponho para vocês é a multiplicação. Essa lucidez de pelo que nós lutamos, pelo que nós buscamos, pelo que nós nos transformamos, a compaixão, o serviço, a fraternidade, o amor, precisa se multiplicar e nutrir todas as almas. Faça a sua parte. Multiplique nas suas redes sociais, não apenas no Facebook, mas no que for possível. Essa fabulosa reiteração, confirmação, multiplicação do pão trazido por Jesus. Muito bom. Vamos compartilhar que nós temos esse trabalho agora. Espalhe, não apenas compartilhando o vídeo, mas principalmente espalhe, compartilhe o amor pelas suas atitudes, pelas suas ideias, pelos seus sentimentos, pelas suas palavras.
paz e bem. Ótimo final de domingo, ótima semana. Estaremos por toda a semana às 18 horas no Oração Ação, avançando para essa autoproposição à transformação. E no domingo que vem, às 17h30, continuaremos os nossos momentos finais do curso Encontros Essenciais com Jesus, com Cristo, continuando nessa ativação do Pai Nosso. Ótimo final de domingo, tudo de muito bom para você, amigos e família. Tenhamos uma semana abençoada. Até a próxima.